Fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, eu aceitei o desafio de Jigsaw. E se você não tá entendendo absolutamente nada, então corre lá pro Instagram pra poder vocês verem um vídeo em que eu fui capturado e ele lançou esse desafio. E é claro que pra poder eu aceitar esse desafio e mergulhar de cabeça nessa experiência, a Cineflix me convidou pra poder assistir ao filme Jogos Mortais 10. Bem, galera, a gente já tá se aproximando de 20 anos desde que o primeiro filme da saga ele foi lançado. E aí, acreditem ou não, mas a Twisted Pictures ela continua insistindo em lançar filmes de Jogos Mortais. E eu acho isso ruim? Claro que não, porque essa é uma das minhas sagas de terror favoritas, mesmo que eu tenha que admitir que ela não envelheceu tão bem. A questão é a seguinte, quando Jogos Mortais ele foi lançado lá em 2004, ele acabou se tornando uma sensação. E parte desse motivo foi porque o filme ele conseguiu explorar muito bem aquela atmosfera do terror psicológico e ao mesmo tempo conseguiu dar uma dose de violência que ninguém, absolutamente ninguém, estava esperando. Entretanto, conforme a história ela foi caminhando, a gente acabou tendo mudanças na cadeira de direção. E aí essas mudanças acabaram refletindo em diferentes formas de se conduzir a história. E aí a galera foi assistindo e assistindo e assistindo, até que a saga disse que iria ser finalizada com o filme Jogos Mortais, o final. Só que parece que a produtora ela se arrependeu dessa tomada de decisão, e aí depois desse filme ainda foram lançados outros filmes, sendo que o último foi a tragédia chamada de Espiral, o legado de Jogos Mortais, que foi estrelado por Chris Rock. Eu acho que foi justamente esse final podre que a saga teria com Espiral Jogos Mortais que a Twisted Pictures ela decidiu lançar um novo filme para poder ver se tirava esse gosto amargo da boca dos fãs, porque uma saga que teve pontos assim de relevância não podia terminar dessa forma com um filme tão ruim. Então o que foi que eles fizeram? Eles lançaram Jogos Mortais 10, que está sendo ambientado entre o primeiro e o segundo filme. E aí, galera, esse retorno ao básico ele vai servir como um tipo de redenção e ao mesmo tempo vai tentar utilizar aquela atmosfera que deu tão certo, principalmente no primeiro e no segundo filme. Então é tentar acertar onde a franquia já havia errado. E aí é claro que a primeira coisa a se fazer é trazer de volta Tobin Bell como icônico John Kramer para o papel que ele nunca devia ter saído, que era o de protagonista da saga. E aí eu posso dizer sem sombra de dúvidas que esse retorno ele deu uma revigorada nos ânimos da galera que é fã cansada da saga e também para aquelas pessoas que tinham desistido, mas por verem que Tobin Bell estaria de volta no papel de Jigsaw, resolveram ir no cinema dar uma conferida. E aí assim, esse é o melhor filme da franquia? Claro que não, óbvio que não. Mas, diferente do que acontece entre Jogos Mortais 3 e Jogos Mortais 6, nesse novo longa a gente tem uma história muito mais bem amarrada, com muito mais sentido e que não se limitou apenas a ser recortes de várias armadilhas. Até porque o filme ele vai se basear justamente no fato de que John Kramer ele tá fragilizado por conta do câncer e de que ele tá querendo viver e tá disposto a fazer tudo e qualquer coisa para poder se livrar dessa doença. E aí ele resolve viajar lá pro México para poder tentar um tipo de tratamento experimental que promete livrar ele de uma vez por todas do câncer e dar de volta para ele a dádiva da vida. E aí, o que é que acontece? Ele acaba se deparando com um grupo de golpistas que promete livrar ele da doença, mas na verdade só querem arrancar o dinheiro do velho. Só que eles não sabem com que eles estão mexendo. Porque na hora que ele toma consciência de que ele não foi curado e que a galera tava aplicando um golpe nele, é aí que o bagulho fica frenético. Galera, com milhões de pessoas no mundo a serem enganadas, esse povo pega logo quem? John Kramer, que é o famoso Jigsaw. Então é óbvio que não ia dar bom pra ninguém ali. E aí é esse elemento que torna esse filme diferente e também interessante em relação aos demais filmes que já foram lançados. Porque dessa vez, os jogos que foram elaborados, eles são extremamente importantes e extremamente pessoais para o próprio John Kramer. Não é à toa que as vítimas sabem que elas foram capturadas pelo próprio John Kramer e que ele tá ali observando tudo o que tá acontecendo. Uma coisa legal desse filme é que ele, assim como algumas sagas muito longas, como Pânico, por exemplo, ele acaba se autorreferenciando em vários momentos. Então, se você é fã raiz da saga, você conhece os filmes de cabo a rabo, você vai conseguir pegar todas essas referências e todos os easter eggs que foram deixados. E aí, galera, para poder mostrar o quão brutalmente pessoal são esses jogos, todas as armadilhas, elas são extremamente sangrentas, que logo me teletransportaram para a atmosfera do filme de Jogos Mortais 3, que na minha opinião é o mais sangrento de todos. Eu até entendo a licença poética dessa brutalidade, de que a honra precisa ser lavada com sangue, eu até entendo isso, só que eu achei que o roteiro pesou demais a mão nessas coisas sanguinolentas, velho. Eu achei que saiu desse aspecto da parte poética e etc, e passou para uma violência pura e simplesmente gratuita. E aí uma coisa que eu pensei foi que talvez essa brutalidade toda sirva como uma cortina de fumaça para poder desviar a nossa atenção das armadilhas, porque
As armadilhas nesse filme, elas não foram tão engenhosas como algumas armadilhas que a gente já viu nos outros longas da franquia. Além de que, muitas delas acabaram sendo reveladas nos trailers, o que meio que tirou aquele ar de surpresa, aquela coisa de uau, o que é que essa armadilha vai fazer? Muito foi mostrado no trailer, então eu acho que isso pode ter, inclusive, impactado negativamente a potência daquela armadilha, porque a gente já tinha visto no trailer. E aí, já que eu tô falando do trailer, uma outra chance desperdiçada. Por mais que a gente saiba que Amanda já seria parceira de John Kramer pelo fato desse novo filme se ambientar entre o primeiro e o segundo, eu acho que isso poderia ter sido mantido em segredo, de que Amanda estaria presente nesse filme. E agora, com a presença de Amanda, Jogos Mortais 10 consegue fazer uma coisa muito interessante, que é mostrar um pouco mais sobre a relação da própria Amanda com o John Kramer. Ele mostra como foi que ela foi se adaptando a essa nova realidade, a essas coisas das armadilhas, dos testes, e de como é que a admiração dela chegou no nível que chegou. Mas nem tudo são flores, porque alguns pontos desse filme acabaram me deixando muito incomodado. O primeiro deles foi a forma como o John Kramer foi tratado nesse novo filme. Beleza que a gente sabe que ele tá passando por uma doença, de que ele tá tentando viver e tal, mas eles deixaram um John Kramer muito, mas muito sentimental, e que acaba fugindo dos aspectos que já foram trabalhados desse personagem lá nos primeiros filmes. Aquela coisa mais fria, mais calculista. Tudo bem que a doença ela vai justificar essa coisa mais sentimental, esses receios, essa fragilidade, mas eu achei que eles acabaram exagerando muito e acabaram querendo humanizar ele muito. E parte dessa humanização vem por conta de longos diálogos que acabam sendo tratados na história. Beleza que alguns desses longos diálogos eles são muito benéficos, porque vai mostrar a relação dele com a Amanda, vai mostrar a relação que está sendo construída entre eles dois, e aí isso é importante para a narrativa, mas tem outros diálogos ali que só são utilizados para poder fazer com que o filme ele apenas fique mais espichado, porque se você tirasse esses diálogos, não iria ter nenhum prejuízo para a história. Na verdade, a gente teria um ponto positivo, que é a história ficaria um pouco mais fluida. Uma outra coisa que me incomodou muito foi o fato de que esse filme, ele claramente não pode ser ambientado entre Jogos Mortais 1 e Jogos Mortais 2. Isso porque Tobin Bell tem 81 anos, galera. E aí o estúdio, ele nem se preocupou em dar uma rejuvenescida artificialmente no ator para poder fazer com que casasse mais com a cronologia da história. Eles simplesmente disseram, ó, a gente não tá nem aí, o que a gente tem é isso e vocês tratem de engolir. Por fim, uma coisa que sempre me cativou nessa saga eram os finais, porque os finais eles eram repletos de reviravoltas muito loucas e insanas, e que faziam com que saísse daquela coisa da mesmice e fosse pensada fora da caixa. Eu sempre gostei muito disso. Em Jogos Mortais 10 a gente tem um plot twist, a gente tem uma reviravolta. Só que diferente dos outros filmes, essa reviravolta desse filme, ela é muito, mas muito previsível. Claro que você não vai prever ela como um todo, mas grande parte dela você consegue matar antes mesmo da gente se aproximar do final. E aí eu confesso que ter matado grande parte dessa reviravolta me deixou um pouquinho broxado. Tudo bem que mesmo com a previsibilidade de muitos elementos dessa reviravolta, ela de alguma forma consegue ainda ter elementos interessantes e que vão deixar você meio que chocado, principalmente quando aquela musiquinha começa a tocar no final, que já é um indício de que a reviravolta ela tá sendo revelada. Sendo uma história que retoma pontos em que a saga acertou, Jogos Mortais 10 se torna uma boa experiência para aqueles fãs que estavam decepcionados com o final da franquia por conta do lançamento de Espiral, o legado de Jogos Mortais. Acertando em trazer Tobin Bell de volta de um lugar que ele nunca deveria ter saído, o filme consegue entregar uma história bem amarrada, ainda que superficial, mas interessante o suficiente para poder prender sua atenção e fazer com que você se contorça na cadeira em muitos momentos por conta das cenas grotescas e brutais que esse filme entrega. Por isso eu, Iago, dou 3 almofadinhas pro filme, porque apesar de eu esperar uma abordagem diferente, eu curti essa atmosfera de tornar o jogo mais pessoal para John Kramer, de fazer com que aquilo ficasse mais íntimo, mesmo que o filme ele tenha deixado algumas pontas soltas no final, e aí isso não tenha me agradado. Talvez essas pontas soltas, elas sirvam como um possível indicativo de que a gente vai ter um outro filme e que aí isso possa ser explorado, mas ninguém sabe porque nada foi confirmado. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez agradeço o Cineflix pelo convite, foi realmente uma imersividade fora de série. E se você ainda não assistiu o filme, vai assistir, e de preferência na rede Cineflix, porque a imersividade dessa rede, ela é fora do comum. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!